Aleluia, com grande alegria, imenso prazer que eu sinto em minha alma, que eu cumprimento a eleita do Senhor, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Localize na sua Bíblia a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Nós vamos ler o verso 1 e 2, depois vamos lá para o verso 12, amém, queridos? O texto diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. Agora dá um pulo lá no verso 12 em diante, do verso 12 em diante, dentro do mesmo contexto, dentro da mesma estrutura textual, Paulo vai fazer algumas recomendações a Timóteo, jovem pastor. E diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o que, gente? O exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvará, tanto a ti como aos que te ouvem. Toma o teu assento, exaltando e bendizendo o nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, não vou me delongar muito, mas, em rápidas palavras, Paulo é o escritor mais proeminente do Novo Testamento. É autor de 13 epístolas, que a teologia vai dividir elas por temas. Por exemplo, as cartas soteriológicas, que trabalham a doutrina da salvação. São elas a carta de Gálatas, primeira carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios e a carta aos Romanos. Essas 4 cartas entram na categoria de cartas soteriológicas, que vão trabalhar a doutrina da salvação. Aí tem as cartas cristológicas, que vão trabalhar Cristo, as duas naturezas de Cristo, humana e divina. São elas carta aos Efésios, Colossenses, Filipenses. Aí tem as cartas escatológicas, que são a primeira e a segunda carta aos Tessalonicenses. E por fim vem o 4º grupo de cartas, que é entre essa que nós estamos lendo aqui, que são as cartas pastorais. Primeira, segunda Timóteo, primeira carta a Timóteo, segunda carta a Timóteo e carta de Tito. Qual é a diferença das últimas 3 para as demais? Porque todas as outras cartas foram escritas para igrejas especificamente, tá? Por exemplo, Romanos foi escrito para a igreja de Romanos, tá? De Roma. A carta aos Coríntios, primeira e segunda, foi escrita para a igreja grega, na região ali da cidade de Corinto, uma das maiores metrópoles gregas no tempo do apóstolo Paulo. A carta aos Gálatas foi escrita para a região ali das igrejas da Galácia, não só uma igreja, mas várias igrejas. A carta aos Efésios foi escrita para as igrejas da Ásia Menor, a cidade de Éfeso, onde hoje é a atual Turquia, junto com Colossenses. Filipenses já entra ali na região da Macedônia, a Grécia, tá? 1 Tessalonicenses também entra ali na região da Grécia. Aqui as últimas 3 cartas ele está instruindo os jovens obreiros, ele está instruindo os jovens pastores. Na verdade, um jovem pastor chamado Timóteo. Quem era Timóteo? De acordo com o livro de Atos dos Apóstolos, era um discípulo, filho de uma mulher judia, e o seu pai não era crente. Eu louvo a Deus pela vida de Timóteo. Por quê? Porque o exemplo da mãe de Timóteo, além do pai de Timóteo não ser grego, a Bíblia diz que ele não era crente, mas a mãe era judia e era serva do Senhor. Então o exemplo da mãe de Timóteo vai falar mais alto na vida do jovem Timóteo do que o seu próprio pai. E este garoto, quando tem um encontro com o célebre apóstolo Paulo, ele se torna um dos discípulos de Paulo. Paulo vira uma espécie de mentor de Timóteo, e ele começa a trabalhar na equipe apostólica de Paulo, acompanhando Paulo em algumas viagens missionárias. Paulo começa advertindo o
o Timóteo, no capítulo 4, o texto que lemos, dizendo, o Espírito, Paulo está cheio do Espírito Santo, Paulo está dizendo, o Espírito expressamente diz, que nos últimos tempos atuais, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a própria consciência. Queridos, quando eu paro e me deparo com a primeira carta a Timóteo, capítulo 4, eu nunca vi a Bíblia ser tão atual quanto nesse texto aqui. Na verdade, em toda ela é atual. O Karl Barth, um teólogo suíço da cidade de Basileia, ele disse que a Bíblia ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. E é verdade, porque Paulo está escrevendo no seu tempo, mas essa palavra, ela serve para o nosso contexto atual. Quando você hoje abre a internet, o YouTube, o Instagram, o Facebook, você começa a se deparar com alguns movimentos, dizendo-se pentecostais, que tem movimentos esquisitos. Por exemplo, uma vez, um amigo pastor me mandou um vídeo de um homem que se chamava pastor, vestido de vestido. Uma coisa bizarra. Eu mandei para o pastor Marcos o vídeo de um pastor que prega falando palavrão, amaldiçoando todo mundo. Isso parece normal para você? Hoje eu vi um vídeo, ontem também eu vi outro vídeo de dois pastores que pertencem a religiões de matriz africana e se começam a dizer que são pastores. E eu comecei a perceber isso essa tarde, orando e falando com o Senhor. Eu disse, Senhor, o que tu queres que eu fale com a tua igreja? E o Espírito de Deus diz, fale a minha palavra. Mostre para a minha igreja o que está acontecendo na atualidade. Por fim, eu não preciso ir muito longe, estourou agora nessa semana nas redes sociais uma música que exalta Zé, exalta Maria, mas quem de verdade é digno de toda honra e de toda glória não é exaltado. São movimentos estranhos que têm se levantado e estão se chamando de igreja. E o que mais me assombra, pastor Marcos Filho, é que eu vi um grande pastor e pregador das Assembleias de Deus no Brasil, inclusive dos Gideões Missionários, abrindo as suas redes sociais e defendendo músicas de matriz africana que não louvam ao Senhor, que exalta a entidade, dizendo que aquilo ali era a coisa mais normal do mundo. Como teólogo e zeloso da palavra, eu não deixo passar batido. Entrei lá e comecei a mostrar na Bíblia, está errado, não louva a Deus, não louva o Eterno, então tem que ser desmascarado. Onarai Jorehes. Espíritos enganadores. Paulo está dizendo que muitos apostatarão da fé. O que é apostatar da fé? É abandono total da fé. Se desviam da fé. Ah, mas eles se dizem cristãos, mas não seguem o Deus da Bíblia. Irmãos, eu não sei se você sabe, mas se você estudou a história da igreja, você vai observar que Satanás ele sempre atacou a igreja do Senhor pelo lado de fora, mas principalmente pelo lado de dentro, com movimentos esquisitos. Quando você vai estudar a igreja do primeiro século da era cristã, você vai ver nos 3 primeiros séculos levantando-se movimentos. Eu trabalho até isso no meu livro Kenosis, a doutrina do esvaziamento de Deus. Eu não estou fazendo propaganda porque eu nem tenho ele hoje aqui para vender. Mas doutrinas, seitas e heresias que se levantam, parecem com a verdade, mas distorcem a verdade. Entende isso? E vai se infiltrando aos poucos no seio da igreja. E graças a Deus eu não estou falando da DIG, porque na DIG a gente não tem essas estranhezas. Mas eu estou vendo certos pastores de renome, até um teólogo que eu gosto muito e admiro, Batista, fez uma postagem, nem defendendo nem contra, mas parecia mais a favor, e eu também me meti lá, fui lá me meter. Eliade, você é um intrometido, pode me chamar do que quiser. Só que quando se tratam de pastores e influenciadores, e eles estão distorcendo as escrituras, eles precisam ser confrontados pela palavra. Não vem com essa que a gente tem que amar todo mundo, não. Ah, porque não, quando os escribas e fariseus faziam coisa errada, Jesus diz, vocês são hipócritas. Sepulcros caiados, por fora tão bonitos, mas por dentro tão cheios de raposa. São podres. Jesus confrontou.
Quando você vai olhar a igreja primitiva, você vai ver os apóstolos confrontando. Estude as 13 cartas de Paulo. Você vai ver Paulo confrontando esse tipo de gente, inclusive o texto que a gente está lendo. Quando você vai ler o livro de Apocalipse, Apocalipse capítulo 2, versículo 14, Apocalipse 2:2, a Bíblia diz que Jesus elogiou a igreja de Éfeso por ter posto à prova os que se diziam apóstolos e não eram. Quando os apóstolos, a igreja do Senhor, eles viam esses movimentos esquisitos começarem a querer se proliferar, eles se posicionavam. Sabe por quê? Porque Deus cobra. Deus cobra. Quando a Bíblia diz, ai dos tímidos, ele está falando de covarde. De gente que está vendo e está fingindo que não está vendo. Há poder no sangue de Jesus Cristo. Enquanto eu respirar sobre a face da terra, eu vou pregar a verdade que leva para o céu. Porque eu não estou aqui para receber aplauso, sou igual Paulo. Eu me gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos mais, seja menos amados. Não estou aqui para receber aplausos, não estou aqui para receber nenhum tipo de elogio, não estou aqui para receber nenhum tipo de afirmação. Estou aqui para pregar o evangelho que liberta e leva para o céu. Paulo está falando, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão, se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Isso tinha gente se infiltrando no seio da igreja, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a própria consciência. Estão cegos espiritualmente, estão com a mente cauterizada. E como é que a gente reage a isso, Eliardi? A gente reage refutando. Não criando briga, irmãos, mas refutando com argumentos inteligentes na palavra de Deus. A gente não arruma confusão. A gente fala a palavra e a palavra por si só ela fala melhor do que a gente. Amém, queridos? Jesus elogiou a igreja de Éfeso em Apocalipse, dizendo que eles expuseram aqueles que se diziam apóstolos e não são. Ou seja, tiraram a máscara. Jesus elogiou a igreja de Éfeso por aborrecerem os nicolaítas, uma das seitas do primeiro século infiltrada na igreja. Jesus criticou a igreja de Pérgamo, capítulo 2, versículo 14, porque lá tinham os que seguiam a doutrina de Balaão. Quem era Balaão? Um falso profeta no Antigo Testamento, que não pôde amaldiçoar o povo de Deus, porque Deus abençoou. Mas o que ele fez? Ele ensinava Balaque, o rei dos Moabitas, a lançar tropeços. Tem gente que está dentro do corpo da igreja, não é para ajudar, não é para abençoar, mas para lançar tropeço na obra de Deus. E isso estava acontecendo dentro da igreja do Senhor, Pérgamo. E Jesus criticou a igreja, porque tinham lá os que seguiam essa doutrina, e a igreja estava omissa, não fazia absolutamente nada. Jesus também criticou os que seguiam a doutrina dos nicolaítas. Jesus disse que dentro de Pérgamo existia um trono de Satanás. Por que trono de Satanás? Porque Pérgamo, a cidade de Pérgamo, que era uma das 7 igrejas da Ásia Menor, atual Turquia hoje, era um dos cultos pioneiros a levantar o culto ao imperador. Jesus criticou a igreja porque esses movimentos estavam distorcendo os ensinos bíblicos. Jesus criticou a igreja de Tiatira. E aqui não é por apoiar, não. Aqui é por tolerar a doutrina de Jezabel. Não é apoiar, é tolerar, é fazer vista grossa, é fingir que não está acontecendo. Deus tem nojo de gente morna. Deus tem nojo de gente em cima do muro. Deus tem nojo de gente que não se posiciona. Não é frio nem quente, é omisso. Voltando para o texto de 1ª carta a Timóteo, muitos crentes vão apostatar da fé porque os ensinos heréticos estão aí, estão chegando, e tem gente que está normalizando, flertando. Aí o que Paulo vai fazer? Ele vai aconselhar um jovem. Era jovem, garoto ainda, Timóteo, mas era um garoto de Deus. Aí ele diz: ninguém despreze a tua mocidade, mas se eu quero o exemplo dos fiéis. Por quê? Porque para a tua palavra ter peso, olha o que Paulo está ensinando para ele. Você tem que ser o quê? Exemplo.
tem que ser o quê? Referência. Tem que ser o quê? Irrepreensível. Seja o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Ele está falando, seja crente. Crente de verdade. Mas persiste em ler. Só ler? Não. Exortar. Só exortar? Não. Ensinar até que eu vá. Paulo diz, eu tenho autoridade apostólica. Eu sou maior que você. Eu não estou aí, mas eu sei que você é capaz de entregar um mistério. Persiste em ler. Persiste em ler. Gente, isso aqui não é enfeite, não. Isso aqui não é brincadeira, não. O irmão poderia projetar na tela para mim aí, por gentileza, Deuteronômio capítulo de número 6. Dá para projetar na tela? Deuteronômio capítulo de número 6. Eu amo esse texto. É um dos textos mais respeitados até pelos judeus. Judaísmo na Torá. Deuteronômio 6. Eu vou ler do verso 1 em diante. A minha tradução aqui é Arca Almeida Revista e Corrigida. Deuteronômio 6 do em diante diz: estes, pois, são o quê? Os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus, para vos ensinar, para que os fizesses na terra que passais a possuir. Vamos lá, passa para o próximo versículo. Para que temais ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. Tu, ó, igreja, ó, tu, que mais? O teu filho, o filho do teu filho. De vez em quando, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Continue. Ouve, pois, Israel, e atenta, que os guardes, para que bem te suceda muito e te multipliques, como disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Continua. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Esse é o texto áureo dos judeus. Continua aí, tá? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errad. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O texto áureo dos judeus. Continua. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, cardia, sentimento. E com todo o que? A tua alma. E com todo o teu poder, outra tradução, com todas as tuas forças. Continua. Estas palavras que te ordeno estarão no teu? É no texto? É onde? No coração. Continua. Olha essa parte aqui. E as intimarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Se você tem uma tradução na sua mão chamada Ara Almeida Revista e Atualizada, vai estar escrito, ao invés de as intimarás, intimarás é colocar no íntimo a palavra. Vai estar escrito, as encucarás, colocar na cuca, colocar na mente. Sabe por quê? Tudo que entra na tua mente te governa. Então qual é a de Satanás? Vamos entrar na mente da igreja, porque se a gente entrar na mente da igreja, a gente governa ela. Só que a Bíblia diz que o que tem que estar na nossa mente é a palavra. Quando você tem na mente a palavra, ninguém te engana, ninguém te ilude, ninguém te faz de bobo. É por isso que Paulo está dizendo para Timóteo, persiste em ler. Se não ler, é crente desnutrido espiritualmente. Se não ler, sabe por que a gente está vendo essa bobalhada toda na internet aí? Porque é tão certo quanto vive o Senhor e o ar que eu respiro, essa turma não lê Bíblia. Porque quem lê Bíblia jamais será enganado. Anarachore. Irmão, deixa eu fazer uma analogia aqui. Se o pastor Marcos chegar para você e falar assim: pastor Santos Rodrigues, tu prefere comer uma coxinha ali, cheia de óleo? Ou depois a gente ir no Mocelim, qual que tu vai preferir? Varão gosta de carne. Mocelim.
Aí vem o diabo oferecendo coxinha, um monte de bobo come. Por quê? Porque ele não sabe o que é alimento e proteína de verdade. Não dá para brincar. Pai, pegue a palavra, ensina para o teu filho. Mãe, pegue a palavra, ensina para o teu filho. Líder de adolescente, ensina a palavra para o teu filho, para os teus filhos espirituais. Líder dos jovens, ensina a palavra para os teus filhos. Professor de escola bíblica dominical, ensina a palavra, porque quem tem palavra não vai ser enganado. Persiste em ler, exortar e ensinar. Paulo está falando para Timóteo: não afrouxa não, seja firme. A pressão vai ser forte, mas Deus está falando: eu não tenho parte com o covarde. Não afrouxa não, fala a verdade, continua pregando a verdade. Mas está todo mundo indo por ali, deixa todo mundo ir por ali. Estreita a porta que conduz à salvação. Alabarachandarábia. Quem quiser adorar Zé, adora. Eu adoro ao que morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou. Está vivo e eu estou sentindo a presença dele. Hanarai Jorehe Suriandaraia. Aí ele continua: não desprezes o dom que há em ti. Isso é forte, irmão. Sabe por quê? Não desprezes o dom que há em ti. Tem muita gente que tem desprezado o dom do Senhor. Sabe que recebeu o dom do Senhor, mas tem desprezado. Não, Eliade, eu não desprezo. Eu tenho vontade de pregar. Eu tenho vontade de cantar. Eu tenho vontade de fazer isso. Mas o que você está fazendo para viver isso? Uma irmã que já dorme no Senhor, irmã Amelinha, ela disse... Aprendi muita coisa com a irmã Amelinha. Pastor Marco conhece essas histórias, por isso que ele riu. Irmã Amelinha, ela disse uma vez, quando eu era muito garoto, ela disse assim: você precisa... Ela parecia um general, irmão, falando, era braba. Se alguém aqui conhece, sabe de quem eu estou falando. Ela falou assim: você precisa reconhecer 3 tempos na sua vida. Eu tinha medo dela, que ela era brava. E eu falei: irmã Amelinha, pastor Actan sabe quem é, né? Conhece, foi lá de Roda de Saron, pastor Actan, na época dela. Ela disse: você precisa saber quem é você. Olha isso, identidade. O que você quer ser? Eu era garoto, essa frase definiu a minha vida. E o que você está fazendo para ser aquilo que você quer ser? Eu falei: não, repete, porque essa eu vou pregar. Quem é você? Um adolescente. O que você quer ser? Um pregador da palavra de Deus. E o que você está fazendo para ser aquilo que você quer ser? Se eu quero ser pregador da palavra, eu preciso estudar persiste em ler. Anarai Joremanás. O Espírito de Deus está falando: não dá para continuar com o evangelho raso. Mergulha na palavra, porque tem gente que está correndo, está desprezando o dom. E Jesus está falando: não, vem porque eu vou fazer coisas extraordinárias na tua vida. Eu vou te usar dentro daquela universidade adolescente. Eu comecei a pregar da idade de vocês. Tem irmãos aqui que lembram perfeitamente disso. E eu não pregava só no púlpito não, eu pregava na escola. Onde eu passei trabalhava em padaria, eu ganhava gente para Jesus. Sabe por quê, irmão? Eu vou contar uma história aqui para vocês que aconteceu comigo no ano de 2001. O ano de 2001. Eu trabalhava numa padaria que ficava ali na Mapurus com a Capanema, numa esquina que tem ali. E aí, 16 anos de idade, olha isso. Quando eu comecei a trabalhar nessa padaria, eu era o único adolescente. Foi a minha primeiro trabalho de carteira assinada naquela época. E aí, toda sexta-feira o pessoal saía e ia beber cachaça. Saía e falava: bora Eliade, vamos beber. Eu falei: não vou. Por quê? Porque eu sou crente. Aí o padeiro, pensa num cara endemoniado, era aquele cara. Era meu amigo, mas era endemoniado. Eu falo: tu tem o Satanás na tua vida, amigo. Tu é meu amigo, mas o diabo habita em você. Porque aquele cara fez de tudo para me levar para o mau caminho. Ele fez de tudo. Ele falava assim: irmão, para com essa besteira de ser crente.
Tu tem quantos anos, irmão? 16. Está perdendo tua vida. Eu, glória a Deus. Ele é lá, glória a Deus. O crente é tudo retardado. Glória a Deus, por que doido? Eu disse, Jesus disse, aquele que perder a sua vida por amor de mim, achará. Gente, que o Deus de Israel tire o meu fôlego se eu estiver mentindo para vocês aqui. Era uma zoação, era brincadeira e eu sempre sério. Aí eles começaram não mais me chamar de Eliardo, passaram a me chamar de irmão. Mas não era por respeito, era por deboche. Irmão. Aí lá vem o irmão, zoação. E aquilo começou a me causar incômodo. Eu falei, Senhor, eu vou sair desse trabalho. Esse trabalho aqui está me atribulando. E o Espírito de Deus falou, te plantei aí para tu ser luz. Eu falei, tá, Jesus, então eu vou começar a orar e jejuar, porque alguma coisa tem que mudar. Comecei um propósito de 30 dias de oração e de jejum. Os 30 dias, é um negócio forte. Comecei. E aí eu falei, Jesus, eu não sei o que o Senhor vai fazer. 6 horas da tarde eu não comia mais nada, só ia comer no outro dia, meio-dia. Irmão, e pensa numa prova para um gordinho, é jejuar dentro da padaria. Porque tu tá com fome e o cheiro do sonho tá subindo. Pensa numa prova. E o padeiro falava assim para mim, irmão, tu tá doente? Tu gosta de comer, tu não tá comendo esses dias? Fala, cuida da tua vida, atribulado. E eu orando, falei, Jesus, essas palhaçadas, essa brincadeira vai ter que acabar. Tem que me respeitar, tem que entender o mundo espiritual. Esse povo não vai ficar fazendo chacota, não. E aí um dia um mendigo chegou no balcão e pediu um pão. E aí o gerente saiu empurrando o mendigo. Irmão, o cara era magrinho, bem magrinho. Muito magrinho mesmo. O cara caiu endemoniado. Jogou o gerente lá do outro lado. Aí tinha um monte de clientes tomando café. Todo mundo foi para cima dele. Ninguém, absolutamente ninguém conseguia segurar o magrinho. O cara parecia ser um lutador de MMA, aqueles caras gigantes. Magrinho jogava. Demônio, irmão. Demônio tem uma força descomunal. Ninguém conseguia segurar. Aí o gerente, que era pai de encanto, disse assim, eu sei que é que isso aí é encosto brabo. Só tem um tipo de gente que resolve esse negócio. E aqui tem um. Correu todo mundo para dentro da padaria, as balconistas, o gerente geral. Irmão! Aí eu falei, agora é hora de respeitar. Oi. Tem um cara com encosto brabo lá fora, quebrando tudo tal. Vai lá resolver o problema. Eu falei, eu vou. Eu gosto de resolver esses negócios. Só que eu só vou se vocês botarem a mão no coração e fizerem uma promessa. Que promessa, irmão? O cara está quebrando tudo lá fora. O pessoal tentando segurar. Eu disse, bota a mão no coração e diga assim, eu, a partir de hoje, nunca mais vou zoar o irmão. Vai logo, irmão, o cara está quebrando tudo. Se não falar, eu não vou. Fala. Aí todo mundo, eu nunca mais vou zoar o irmão. Aí acabou. Aí eu falei assim, agora eu vou mostrar para vocês por que vocês saem toda sexta-feira aqui, vai beber, vai fumar, vai cheirar, vai fazer um monte de coisa. Me chama e eu não vou, porque eu tô na terra, mas eu tenho o comando do céu. Vocês vão ver isso agora, irmão, diante de Deus, que Deus tire a minha vida se eu estiver mentindo aqui agora. Quando eu saí da padaria, o cara batendo em todo mundo, ele olhou, gritou, começou a gritar e disse, você não, você é diferente. Ele correu, atravessou a rua, caiu do outro lado, eu fui atrás. O gerente disse, não, irmão, tá bom, ele já foi. Falei, tá bom não, fui lá atrás dele, olhei para ele se debatendo no chão, eu disse, Satanás, eu te dou uma ordem em nome de Jesus, liberta este homem agora. Ele foi liberto, eu peguei ele pela mão, levei ele de volta para a padaria. O gerente disse, irmão, tu é doido, tu trouxe o cara de volta. Eu disse, trouxe, mas agora eu trouxe ele liberto. Ele está com fome, dá um pão que ele vai tranquilo. Deram um pão, ele foi embora. Irmão, tu não tem noção, foi um troço de gente falar, irmão, tu é da Universal? Na tua igreja tem campanha do descarrego? Falei, não, a gente não tem essa campanha não, mas a gente descarrega tudo por onde a gente passa. Foi um tal de gente falar, irmão, vai lá na minha casa orar que a tua oração é forte. Eu falei, não é a oração que é forte, é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores que é forte. Principados, potestades não conseguem resistir à presença de Deus na vida de alguém que é cheio do Espírito Santo. Não despreze o dom que há em ti. Eu era um adolescente igual vocês. O que eu estou querendo mostrar?
Você pode ter a idade que for. Se você tem compromisso com Deus, onde Deus te plantou, tua luz vai brilhar. Amém, queridos? Aí ele diz, não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia. Porque todo ministério, antes dele ser consagrado, Deus sempre faz uma promessa. Por profecia, mas só profecia? Não. Com a imposição de mãos do ministério. Princípio de autoridade espiritual. Medita estas coisas. Ocupa-te nelas. Para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Qual o problema da nossa geração? Está se distraindo com muitas coisas. Mas não se ocupa mais nessas coisas. E Jesus está falando, eu quero estreitar relacionamento contigo. Eu quero te levar para outro patamar. Eu quero te fazer entrar na tua empresa e as pessoas começarem a olhar para você e falar, você é diferente. Você tem uma presença diferente. Você carrega algo diferente de Deus na tua vida. Oh, aleluia. É Bíblia, é palavra de Deus, não estou inventando nada. Está aqui verso 16 para a gente concluir. Tem cuidado de ti mesmo. Paulo está falando de zelo. Cuidado com a vida espiritual. Depois de todos esses conselhos, ele está dizendo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. De dar quê? Doutrina. Palavra. Tem cuidado da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto, te salvarás. Mas não é só a ti não. Tanto a ti, quanto os que te ouvem. Naquela padaria onde eu passei, várias pessoas aceitaram a Jesus por causa desse episódio. Várias pessoas falaram, irmão, não quero mais sexta-feira sair. Tem culto de oração lá na tua igreja na sexta? Eu vou substituir o culto. Eu falei, não, tem, na sexta não tinha, na época na congregação Rosa de Saron, mas tem domingo, pode ir lá. E eu vi amigos indo e aceitando a Jesus como único e suficiente Salvador. Fica de pé nesta noite, adorando e bendizendo o nome do Senhor Jesus Cristo. Você não é só mais um na terra, você é um instrumento de Deus. Alguém que Deus escolheu para fazer a diferença nesses últimos dias. Alguém para se posicionar. Eu não estou falando arrumar confusão na internet, até porque, graças a Deus, os comentários bíblicos que eu fiz lá, as pessoas leram, não refutaram, porque a Bíblia não tem como, né? Falou de Bíblia, falou de palavra, não tem como. Então, graças a Deus, mas todas as vezes que eu começar a observar movimentos estranhos, querendo surgir no seio da igreja das denominações, eu serei voz profética para alertar a igreja do Senhor.